Prezado professor, querida professora, eu vos cumprimento com a gloriosa a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres porque o nosso Deus nos concedeu vida, nos deu energia, nos deu sabedoria e nos deu mais uma oportunidade para desfrutar da gloriosa presença dele e também de estarmos juntos para falar da gloriosa palavra de Deus. Eu me chamo Carlos Mateus, pela graça do nosso Senhor, sou co-pastor aqui na Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, na Igreja Sede, o qual é presidida pelo nosso pastor Douglas Baptista. E também nós temos como coordenadora pedagógica de todos os departamentos de ensino aqui da nossa igreja, a nossa querida missionária Dirley Baptista. E eu desejo que esteja tudo bem com vocês e vamos hoje falar um pouco mais do Antigo Testamento, um livro que é cheio de nuances, um livro que não é apenas um livro, é um conjunto de livros onde Deus quis, pela sua soberana vontade, se revelar à humanidade. Ele desejou falar com o ser humano, que nós chamamos na teologia de revelação especial. Ele, pelo seu grande amor e pelas suas infinitas misericórdias, se revelou à humanidade. E disse que Ele é um Deus, Criador de todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou todos nós, seres humanos. O ser humano, mesmo criado à imagem e semelhança de Deus, caiu mediante o pecado, mas a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, nos revela que Deus haveria de enviar o Salvador da humanidade, o Messias. E no Novo Testamento nós temos a revelação completa, quando Jesus Cristo veio à Terra, se fez em forma humana, padeceu as tentações, as dores, as lutas, mas tudo suportou por amor a nós. Então nós glorificamos a Deus por isso. E vamos hoje falar da lição de número 6, o tempo dos juízes. O nosso textuário, o texto principal, encontra-se em Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 10, e diz o seguinte: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre o período em que governaram na terra de Canaã os juízes. É importante nós lembrarmos a aula passada que nós falamos sobre o exílio, quando o povo hebreu que estava sendo escravizado na terra do Egito por mais de 400 anos, foi libertado através de um homem que Deus levantou, Moisés, que levou o povo até a terra prometida. Retornou à terra prometida, porque aquela terra já tinha sido habitada pelos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E nós falamos que Moisés morreu antes de adentrar na terra prometida. E quando adentrar na terra prometida, não adentrou Moisés, e sim o sucessor de Moisés, Josué. E Josué governou ali, dividiu as tribos conforme Deus permitia que ele dividisse, distribuiu os territórios na sorte, para demonstrar o poderio de Deus. Só que Josué, embora tenha sido um grande general de guerra, um grande líder de Israel, que foi treinado, foi poldado por Moisés, não deixou um sucessor. Como ele não deixou um sucessor, após a sua morte, cada tribo, cada povo de Israel quis fazer conforme achava que era o certo. Então, é bom você destacar com seus alunos que os líderes que nós temos na igreja estão ali porque Deus os colocou. O nosso pastor está ali porque Deus o colocou. E ele tem um papel específico e tudo que ele faz prestará conta com o nosso Deus. E também tudo que ele faz receberá galardão com o nosso Deus.
Então ensine ao seu aluno, ensine à sua aluna a orar pelos líderes que Deus os colocou. Orar pelo pastor, orar pelos líderes que tem na igreja, os obreiros, pelos professores, para que eles possam aprender a honrar ao nosso Deus através da vida dos líderes. E é importante você destacar aos seus alunos que a única pessoa que é infalível, que não falha, é o nosso Deus. A Bíblia Sagrada é um livro tremendo porque nos mostra como grandes homens de Deus também falharam. Então, o único que não falha é Deus, na Santíssima Trindade. Então, destaque isso aos seus alunos e ensine-os também que não é porque um líder falha, muitas vezes sem intenção, outras vezes com intenção, não é porque ele falha que nós devemos aborrecer com a casa de Deus, se aborrecer com as coisas de Deus. Lembre-se que o que Cristo tem para as nossas vidas e para a vida dos seus alunos é muito maior do que as pessoas, as falhas das pessoas. Existe uma frase que eu acho bem interessante, que diz o seguinte, não sei o autor: nós não estávamos no jardim do Éden, mas fomos afetados por aquele pecado. Isso é uma verdade. Eu nem você escolhemos comer daquele fruto e nós fomos impactados. Até hoje nós temos essa herança do pecado em nossa essência. Só que a frase continua: nós não estávamos no Éden para comer daquele fruto e herdamos o pecado. Todavia, nós também não estávamos naquele madeiro que estava Cristo Jesus, mas do mesmo modo nós fomos perdoados. Então ensine aos vossos alunos a herança do pecado, que todos são passíveis de falha, mas que nosso alvo deve ser Cristo Jesus. E como Josué não deixou líderes, entra o período dos juízes. Então, o ponto de número 1 da nossa lição diz assim: o tempo dos juízes, 1.1, a ausência de um líder. Então, o comentarista destaca que não havia líder para governar, não havia um sucessor e cada um começou a fazer o que achava que estava aos seus olhos. Eu trago aqui indicação deste livro, Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, escrito pelo nosso pastor Dr. Esdras Costa Bento e também pelo Dr. Reginaldo Leandro Plácido. Eu trago aqui na página de número 195 o que os escritores dizem sobre esse período. Diz o seguinte: durante todo esse período, que período é esse? O período dos juízes. Deus provou a nação de Israel para conhecer a fidelidade do povo ao mandamento divino sem ação de um líder de quilate de Moisés e Josué. O que isso destaca? Isso destaca que o período que reinaram os juízes foi um período de turbulências espirituais, financeiras, territoriais, militares. Então, tudo isso foi porque não havia um líder de quilate como Josué e como Moisés, fez com que o povo padecesse. E é importante nós frisarmos que esse período perdurou de 300 a 350 anos. Então imagine, amados professores, 3 séculos de pecaminosidade, 3 séculos de idolatria, 3 séculos de opressão dos povos vizinhos. E eu trago outro livro também, esse aqui é editado pela editora Cultura Cristã, de um teólogo norte-americano, Victor P. Hamilton, Introdução aos Livros Históricos. Olha o que ele diz: diferente da era de Josué, nenhum indivíduo é suficiente dominante para deixar sua marca em todo o livro. Na realidade, o que fato marca o livro de Juízes é a ausência de um líder. Então, durante todos esses 300 a 350 anos, o povo padeceu porque não tinha um líder e também aconteceu que o livro de Juízes retrata ao menos
12 juízes que reinaram nesse período. Então, nesses 350 anos, nós temos 12 juízes. Ainda nesse livro do Victor P. Hamilton, Introdução aos Livros Históricos, ele faz uma tabelinha, que eu vou deixar aqui na descrição. Então curta nosso vídeo, compartilha. Tem um link no Google Drive de uma tabelinha que o escritor faz sobre os juízes maiores e os juízes menores. Aqui é importante nós frisarmos que não existe maior e menor, não é em grau de importância, mas em grau do que está escrito, da mesma forma que tem os profetas maiores e menores. Eu vou deixar aqui essa tabelinha com 6 juízes maiores e com 6 juízes menores, que é bom que o querido professor repasse aos seus alunos também. E o ponto de 1.2 diz o ciclo da desobediência e opressão. Aqui é importante você destacar com os seus alunos que existe um ciclo. O livro de Juízes é um livro feito de ciclos. Como assim ciclos? Ciclos que são recorrentes, ou seja, a história se repete. E o comentarista destaca o que acontecia. Eu vou até ler aqui. Havia opressões feitas pelos povos vizinhos e o juiz liderava o povo contra a opressão e morria o juiz, o povo voltava à prática de idolatria. Então existe esse ciclo. Existe uma opressão externa, Deus levanta um juiz, o juiz consegue vencer não por força humana, mas por força divina, reina, o povo glorifica a Deus. Após a morte daquele juiz, o povo volta à idolatria, o povo se esquece daquilo que foi ensinado, conforme o nosso texto áureo. E a nossa lição fala de 3 principais juízes: Gideão, Sansão e Samuel. É importante nós destacarmos que o juiz Samuel, ele não está escrito no livro dos Juízes, não conta a história dele, mas sim nos livros subsequentes, que é 1 Samuel. E há uma discussão teológica, qual era a função realmente de Samuel, mas nós sabemos que ele era um juiz, só que como ele tem um livro que leva o seu nome, a história está contada ali, mas ele realmente foi um juiz de Israel, o último juiz de Israel. Então vamos para o primeiro juiz que é destacado aqui em nossa lição, que é o juiz Gideão. E primeiro a gente precisa entender que o nome Gideão, ele aparece diversas vezes aqui no livro de Juízes, só que Gideão também tem outro nome, que é Jerubaal. Então, isso intriga muito os estudiosos da Bíblia Sagrada, porque Jerubaal é uma expressão que fala sobre o Deus Baal, um Deus falso, um Deus errado e um Deus que foi veemente condenado nas Sagradas Letras. Então, muitas das vezes aparece Jerubaal, embora o seu pai, Joás, aparece como nome hebraico. Os estudiosos destacam que isso acontece porque o próprio pai de Gideão, de Jerubaal, foi impactado pela idolatria a deuses falsos. Então, é importante nós frisarmos isso. E o nome Gideão significa literalmente destruidor, aquele que quebra, aquele que arranca. Então, é importante nós entendermos o nome dele também. E Jerubaal, Gideão, foi um homem usado tremendamente por Deus. Então, ele foi usado de diversas formas. Inclusive, os estudiosos dizem que, além de juiz, de governante, porque eu não disse isso no início, mas eu vou destacar aqui agora. O termo juiz, que é empregado no livro dos Juízes, não significa apenas o poder de magistratura, de julgar o outro. Na verdade, o termo juiz designa administração, governante,
líder espiritual e também juiz, julgador. Então, o Gideão é destacado como os estudiosos como, além de juiz, um profeta. Ele proclamou o arrependimento, ele proclamou a volta para servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele destruiu os altares que tinha na casa de seu pai, de Aserá, de Baal. Então ele foi um reformador da igreja que queria trazer a palavra de Deus à centralidade. Queria trazer a adoração a Deus à centralidade. Então ele é um homem muito importante na história de Israel. E ele foi também um homem que deixou uma enorme geração. Lá em Juízes 8, vamos ler. Você pode fazer isso com seus alunos, uma maneira pedagógica de fazê-los a Bíblia Sagrada, e também fazer uma pergunta valendo um prêmio, um brinde. Quantos filhos Gideão tinha? É uma pergunta que muitas vezes não é feita nas brincadeiras, nas gincanas bíblicas, mas é uma pergunta interessante. E Gideão teve 71 filhos. Está lá em Juízes 8, dos versículos 29 ao 32. Então Jerubaal, filho de Joás, voltou e habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. Então aqui destacar duas coisas: os dois nomes de Gideão, Gedeão e Jerubaal, e também a quantidade de filhos, 71 filhos. E isso foi bastante impactado, né? Porque a geração dele foi uma geração que foi impactada pelo testemunho de vida dele. E o ponto número 2, ponto 2, Deus chama Gideão e capacita. Então você precisa destacar aos seus alunos que quem nos chama é Deus. Você, professor, foi chamado não pelo pastor, não pelo superintendente, foi chamado por Deus, que utilizou o superintendente e o pastor para te chamar. Então faça o melhor para Deus. E nós, todos fomos chamados por Deus, assim como Gideão. Só que Gideão foi chamado por Deus quando estava malhando o trigo. E é importante nós frisarmos que malhar o trigo era uma... Como é que eles faziam? Eles colhiam o trigo, pegavam o trigo, jogavam para o alto e o vento levava as daninhas, levava as cascas, que chama arar. Só que Gideão não estava arando com medo dos povos midianitas que estavam sobrecarregando o povo. Então ele foi malhar o trigo. Malhar é o que fazia para as uvas, pisar nas uvas, arrancar as cascas das uvas, então ele foi malhar. E Deus viu a proatividade dele e o bom testemunho dele e falou: eu quero usar esse homem. E esse homem foi chamado por Deus, teve medo, teve dúvidas, assim como nós temos em nossas vidas. Destaque isso aos seus alunos, que o próprio pastor, quando é chamado, tem dúvidas sobre o seu pastorado, tem dúvidas sobre o seu chamado. E Gideão foi assim. Gideão fez prova com Deus, Deus confirmou com ele e ele foi chamado para libertar o povo. E todos nós conhecemos a história, ele chama o povo para lutar e Deus fala: tem muita gente ainda, faça um teste com eles, faça outro teste com eles. E acontece que ele só vai para a batalha com 300. E ele consegue vencer a batalha sem usar uma espada, demonstrando o poder de Deus. Houve 98% de baixa para levar os 300 para a batalha, demonstrando que a mão de Deus estava na frente. E o segundo juiz que nós vamos falar, eu estou sendo um pouco apressado porque aqui é uma pré-aula, é apenas pontos que eu entendo ser mais importantes. Eu tenho as bibliografias que eu já citei e eu também convido a vocês a esmiuçar as Sagradas Letras e os livros que nos auxiliam. Sansão. Aqui é importante nós frisarmos que Sansão, filho de Manoá, Manoá é o pai e a Bíblia Sagrada não fala o nome da mãe. Mas a Bíblia Sagrada fala que existiu uma teofania ou uma cristofania. Vamos abrir as nossas Bíblias? Eu convido a você a folhear a Bíblia e lá para o capítulo 13, versículo 6.
Então a mulher encontrou e contou tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Seu semblante era como de um anjo de Deus. Sua aparência era temível. Não lhe perguntei de onde era e ele não me revelou seu nome. É importante nós frisarmos que no Antigo Testamento, em algumas ocasiões, o Cristo aparece de forma personificada. É o que nós chamamos na teologia de teofania ou cristofania, ou seja, manifestação de Deus. E aqui houve uma manifestação de Deus. O próprio Deus desceu dos altos céus e foi falar com a mulher de Manoá, e com Manoá também falou depois, e falou que no ventre dela, uma mulher estéril, ia nascer no ventre dela um menino. E aquele menino, ele era consagrado ao Senhor. Então, destaque aos seus alunos que antes que nós formássemos no ventre de nossas mães, Deus tinha um propósito na vida de cada um deles. Eles foram chamados para serem homens e mulheres de Deus, para fazer a diferença nessa terra, assim como Sansão fez. Embora Sansão fosse um homem que nós vamos ver falhou depois, mas Deus os escolheu para fazer a diferença. E ele, como ele foi separado para fazer essa obra, a Bíblia Sagrada fala que a mãe dele fez um voto de Nazireu. O que é Nazireu? Lá em Números capítulo 6, a Bíblia fala o que é um voto de Nazireu. E eu quero ler com vocês as 3 principais coisas do voto de Nazireu que a Bíblia Sagrada nos ensina, lá em Números 6. Está na página 143. Diz o seguinte: 3 votos de abstenção marca o Nazireu. Primeiro, ele deve ser disciplinado em seus apetites, ou seja, não beber vinho ou bebida forte, nem comer uvas. Segundo, ele deve ser distinto em sua aparência. Nenhuma navalha passará por sua cabeça. E terceiro, ele deve ser discreto em suas associações. Não deve aproximar-se de um cadáver ou ter contato com o que é impuro. Então, Nazireu é um voto que era temporário para pessoas serem separadas. O termo Nazar de Nazireu, no hebraico, significa separado. E ele era temporário, só que algumas pessoas na Bíblia Sagrada têm esse voto permanente. E 2 deles são juízes, Sansão e também nós temos Samuel. Lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo fez um voto de Nazireu de forma temporária. Alguns estudiosos falam que Jesus também era um Nazireu. Então, tem algumas discussões sobre isso, mas o que a Bíblia Sagrada deixa claro é que tanto Sansão como Samuel e Paulo fizeram voto de Nazireu. Só que Sansão e Samuel fizeram votos permanentes. E ele, sobre esse voto de Nazireu, deveria fazer a vontade de Deus. E ele foi um grande guerreiro, nós conhecemos as histórias dele. Ele fez grandes obras para Deus, só que ele deixou que a carne vencesse ele. Destaque isso, frise, sublinhe, anote isso para seus alunos, que eles possam orar para que Deus livre da força da carne, dos desejos carnais, mas que Deus possa conceder a vitória. E assim, o 3.2, a queda de Sansão. Ele perdeu a unção do Espírito Santo, e ele perdeu a vida, e ele perdeu a força que ele tinha sobrenatural. Então, frise isso aos seus alunos, que o pecado abre uma porta para descer ladeira abaixo. Ele perdeu a unção do Espírito Santo. Ele perdeu o temor a Deus, ele perdeu sua força e ele perdeu a sua vida. Amém? E por fim, o último juiz, Samuel. Samuel, nós conhecemos a história dele lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que Ana desejava ter um filho e Eucana, seu
esposo tinha outra esposa e Penina sempre sabotava ela, até que um dia ela vai ao templo, ora a Deus e Deus abre a madre dela e ela faz um voto também de Nazireu para Samuel. Samuel é o último juiz de Israel. Porque no 4.1 mostra que Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Após Eli morrer, ele assume o sacerdócio. E ele também era profeta, porque ele profetizava contra os erros da sociedade de sua época. E o 4.2 mostra que ele teve um marco histórico em Israel. Sabe por quê? Porque ele é escolhido para ungir o rei de Israel. E ele fica bravo e fala assim: Senhor, para que eles querem ser regidos por um homem? Se o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, vive e reina. Deus falou para Samuel: Samuel, não fique chateado. Se você está achando uma afronta, imagine para mim. Então Samuel unge a Saul. Saul começa a reinar com sabedoria e temência a Deus, só que desvia do caminho. E Samuel é chamado para consagrar também o segundo rei de Israel, rei Davi. Então nós conhecemos a história de Davi também. Então, finalizando essa lição, que é uma lição grande, se nós não cuidarmos do nosso tempo, nós vamos passar do horário e não conseguir ministrar com os nossos alunos toda a lição, mas eu quero destacar algumas coisas que você destaque aos seus alunos. Primeiro, o que foi a época dos juízes, como eles reinaram, por que eles reinaram, a quantidade de juízes e contar a história desses 3 grandes homens de Deus. O primeiro, Gideão, o segundo, Sansão e o terceiro, Samuel, demonstrando que Deus escolhe dentro do ventre da mãe, que Deus quer que nós sejamos separados e Deus quer que nós façamos a diferença, que nós podemos errar como estes homens erraram, mas que nós temos a Bíblia Sagrada que nos ensina os erros para que nós não caiamos nele novamente. Muito obrigado por sua presença virtual. Que Deus te abençoe de forma extraordinária e você continue abençoando a sua sala de aula, abençoe seus alunos e transmitindo a palavra de Deus. Deus vos abençoe. A paz do Senhor.